Chegando para nossa live, um excelente dia. Já fomos, à igreja. Ainda vou treinar, mas vai dar certo. E nós estamos aqui mais um dia na palavra do Senhor, nesse tempo de cuidado, sabe? Um tempo de você olhar para dentro, sabe? Eu acredito que a principal coisa que nós devemos ver nesse início de ano, nesse final e esse início, é a gente olhar para si, olhar para a nossa casa, olhar para a nossa vida e olhar principalmente para o nosso templo, que é a nossa vida, É sobre nós que o Senhor tem erguido na sua presença. Então, que nós possamos adentrar nesse dia vendo as maravilhas do Senhor. Amém? E já vamos hoje para a palavra em 1 Samuel 12, onde vem falando que o servir a Deus com fidelidade hoje define nosso futuro espiritual. Servir a Deus com fidelidade hoje define nosso futuro espiritual. Amém? Então nós vamos para a palavra de Deus e nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer discernimento e sabedoria, para que nós possamos acessar o melhor de Deus agora nessa palavra. Amém? Alexa, aumentar. Eu adoro essa música. Diz assim: Então diz Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo que me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci, já encaneci, e eis que os filhos estão convosco. E tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificarei contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei e a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, com ele encobri os olhos e vou-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma na mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é que escolheu a Moisés e Arão, tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, pleitarei convosco perante o Senhor, sobre todos os atos de justiça do Senhor, quem a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e ao Senhor enviou Moisés e Arão, e tiraram vossos pais do Egito, e fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus, então os vendeu na mão de Cícera, o capitão do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, na mão dos moabitas, e pelejaram contra eles, e clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos ao Senhor, servimos aos balins e astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubal, e Bedá, e Jefté e Samuel livrou-lhes nas mãos dos vossos inimigos em redor, e habitaste seguros. E vendo vós, Anaás, rei dos filhos de Amon, vinham contra vós, e me disseste: Não mais reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus e vosso rei. Agora, pois, vedes ao rei, e elegeste e pediste, e eis que o Senhor tem posto vós um rei. Se temerdes o Senhor e o servirdes, e deste ouvido a sua voz, e não fordes rebeldes ao mandato do Senhor, assim vós, como rei, reina sobre vós, seguirei o Senhor, o vosso Deus. Mas, se não derdes ouvidos ao Senhor Deus, e antes fordes rebeldes ao mandato do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Pondo-vos também agora aqui, e vedes outra grande coisa que o Senhor vai fazer diante de vossos olhos. Não é de hoje a cega do trigo. Clamarei, pois, o Senhor, e dará trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, tendes feito perante o Senhor, pedindo ao rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Roga pelos teus servos e Senhor teu Deus, para que não venham a morrer, porque todos os nossos pecados temos acrescentados este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém
vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi o Senhor de todo o coração. E não vos desviei, pois seguireis as vaidades e que nada aproveitaram, e tampouco livraram, porque a vaidade são. Pois o Senhor, por causa do grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo, e quanto a mim, longe de mim, peque contra o Senhor, deixando orar por vós. Antes vos ensinareis o caminho bom e direito. Tão somente temei o Senhor e serviu fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como vosso rei. Forte, né? Então vem falando aqui nesse capítulo 12 sobre o obedecer, né, e o não obedecer. Então Samuel ele vai trazendo essa parte aqui, que o servir a Deus com fidelidade hoje nos define um futuro espiritual. Então nossas escolhas, responsabilidades, fidelidade diante de Deus. Né, Samuel faz um discurso para o povo, lembrando, né, trazendo as memórias dele, relembrando a fidelidade de Deus em todo o tempo, desde o Egito, desde todas as vitórias que aquele povo ele adquiriu, de tudo que existiu naquela época. E é incrível porque isso faz muito sentido para a palavra de hoje, porque nós estamos num tempo onde nós precisamos relembrar Deus, relembrar o que Deus já fez, relembrar o que Deus tem feito, relembrar o que Deus vai fazer sobre nós. Nós estamos numa atmosfera onde nós estamos buscando ao Senhor com todo o nosso coração, mas precisamos ter um entendimento da graça dele sobre nós. E o Senhor continua sendo Deus, continua fazendo, continua agindo, amém? Então, o primeiro ponto que nós entendemos aqui é a integridade e honrar a liderança espiritual. A autoridade espiritual verdadeira é construída sobre integridade, não sobre posição. Então, quando nós estamos íntegros, né, como nós estamos cumprindo os propósitos, nós recebemos a honra na nossa liderança espiritual. Segundo, esquecer o passado com Deus leva a decisões erradas. Quem esquece dos feitos de Deus se torna refém por medo. Deus, ele tira o medo, né? O amor, ele lança fora todo o medo, né? E terceiro ponto, Deus disciplina, mas oferece misericórdia. Deus não rejeita quem se arrepende sinceramente. A disciplina é convite à fidelidade, né? Então, hoje nós precisamos o quê? Entender que Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos livra, que nos cura, que nos sara, mas é um Deus de disciplina, é um Deus de amor, é um Deus que vai olhar para você e não vai aceitar que você esteja em situações que não vão honrar você futuramente. Então, a obediência hoje te liberará para grandes coisas amanhã. Então, nós devemos entender que a disciplina de Deus, o agir de Deus, a correção de Deus é necessária. Ela se faz necessária na nossa vida. Então, nós podemos adentrar isso na certeza que Deus continua sendo Deus. E eu quero pedir ao Senhor que abençoe teu dia, abençoe tua casa, abençoe tua família. Que por mais que em algum momento nesse ano você se desviou, né? Você se perdeu no caminho do Senhor, que nesse finalzinho você retome a direção. Não espere o ano virar para retomar a direção com Deus. Não espere o ano virar para corrigir o que você precisa corrigir com Deus. Não espere o ano virar para você começar a viver uma vida de intimidade com Deus. Amém? O Senhor está disponível no hoje, no agora para nós. Então declare comigo. Eu escolho servir ao Senhor de todo o coração. Eu escolho servir ao Senhor de todo o coração. Mais uma vez, eu escolho servir ao Senhor de todo o meu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E que o Senhor esteja cuidando da sua casa, da sua família, da sua vida. E que você não só tenha um tempo de lazer, de desfrute, mas um tempo também de conexão. De declarar que esse ano será tudo na direção do Senhor. De declarar, Senhor, eu preciso te ouvir. Espírito Santo, meu amigo, eu não vou andar nesse ano um passo se não for contigo. E assim a gente adentra nas maravilhas do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que a presença dele invada a sua vida nesses próximos dias. Fica com Jesus, super beijo, tamo junto, simbora viver o extraordinário de Deus.